Meus amigos, falaram que podíamos beber a água e nós bebemos. Cocô. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e no longínquo janeiro de 2020, não sei se vocês se recordam, o estado do Rio de Janeiro, em especial a região metropolitana, passou por uma terrível crise hídrica. A água que chegava nas torneiras das casas estava completamente suja, barrenta, com gosto de terra, com cheiro de terra. E nessa ocasião a SEDAI falou que era devido à alta concentração de uma molécula chamada geosmina, mas que era normal, não era tóxica, não tinha problema nenhum, poderia ser consumida. A SEDAI, utilizou alguns recursos para tentar evitar essa elevada concentração, utilizou sobretudo carvão ativo, argilas com capacidade filtrante, e o assunto meio que ficou de lado. Tanta outra coisa aconteceu depois, como por exemplo a pandemia. Bom, ontem eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de junho de 2020, no dia 4 de junho de 2020, o G1, o Globo, a Rede Globo divulgou essa matéria aqui, que na verdade é uma consequência de dados que eles tiveram acesso de um laudo realizado pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a água lá da SEDAI. Bom, o título é o seguinte: cheiro e gosto ruins na água do Rio de Janeiro não foram por geosmina, segundo análise da UFRJ. A descrição diz: pesquisa obtida com exclusividade pelo RJ2 encontrou uma forte presença de esgoto doméstico e também poluição industrial. A substância que pode ter alterado as características da água tem estrutura parecida com a geosmina. Na verdade, são duas coisas distintas aqui. Tem a parte que é perigosa, que é essa primeira parte, e essa segunda aqui é muito mais uma curiosidade que eu vou explorar, afinal, esse daqui é um canal de química. O primeiro parágrafo da matéria diz assim: o gosto e cheiro ruins na água do Rio de Janeiro do início do ano não foram causados pela geosmina, segundo análises de pesquisadores da UFRJ, exibidas com exclusividade para o RJ2 nesta quinta-feira. Um laudo do estudo revelou que a substância encontrada na água tem estrutura parecida, mas não é geosmina. E para quem não se recorda, a água estava assim. O que aconteceu? No início do ano, a água estava chegando dessa forma, a SEDAI falou: não tem problema, é geosmina. Eu aproveitei e gravei um vídeo na ocasião explicando o que era geosmina, onde que a gente encontra. Para quem não sabe, aquele cheirinho de terra molhada quando começa a chover é geosmina, né? Você está sentindo a presença da geosmina. E na ocasião do vídeo, eu indiquei, na verdade, uma entrevista concedida, se eu não me engano, ao Globo também. E essa pesquisadora, no link, ela deixava bem claro: olha, isso não é geosmina e a SEDAI sabe disso. A geosmina pode provocar gosto, a geosmina pode provocar odor, mas dificilmente ela provocaria essa turbidez, porque a substância é incolor. E a SEDAI sabe que isso é esgoto. Aliás, todo mundo sabia que isso era esgoto. E de fato esse laudo mostrou que a concentração ali de bactérias típicas de esgoto doméstico e esgoto industrial era muito, muito grande, assim, muito além do limite aceitável. Ocorre que, por falta de investimento, pela maneira como o estado do Rio de Janeiro cresceu, principalmente a região metropolitana, boa parte desse esgoto doméstico e também industrial, isso que é mais bizarro, são despejados nesses afluentes que são a fonte ali da água potável quando passa por uma estação de tratamento. Esses efluentes que são despejados são ricos, sobretudo em nitrogênio e fósforo, que serve de alimento para algumas bactérias, para algas, para cianobactérias, que consomem essa quantidade em demasia de alimentos, se reproduzem numa quantidade muito grande e liberam várias substâncias, entre elas a geosmina e a outra, que eu vou mostrar para vocês. Ocorre que o problema não é essa outra substância. Ocorre que o grande problema é a alta concentração de esgoto, literalmente esgoto. A matéria mostra algumas regiões ali dos afluentes do Guandu, terrível, a situação é terrível. E a parte mais bizarra, no início do ano, a companhia, oficialmente falando, não tem problema, tá? Pode tomar essa água tranquilo, simplesmente geosmina não causa mal. De fato, a geosmina não é tóxica, mas aquela água, todo mundo sabia que não estava própria
para ser ingerida, nem mesmo para tomar banho. E agora foi confirmado, uma coisa que, de novo, todo mundo sabia, uma alta contaminação por esgoto. Então, literalmente, quem ouviu o conselho da SEDAI bebeu cocô, né? Bebeu merda, né? Não tem outra palavra. No vídeo eu até falei, olha, imagina um governo honesto de um estado com uma tradição de governantes honestos que tem ali uma companhia de águas extremamente eficiente. Se numa situação dessas falasse para você, olha, bebe essa água aqui, ó, pode beber sem problema nenhum, você não vai passar mal, ninguém beberia. Quanto mais em uma situação como é daqui do Rio de Janeiro, né, o histórico aqui do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, essa daqui então é a notícia, infelizmente foi confirmado o que todos infelizmente já esperavam, mas esse daqui é um canal de química e meu objetivo então é mostrar a química para vocês. Que molécula é essa com estrutura parecida com a da geosmina, mas não é a geosmina? Bom, essa daqui é a geosmina, eu já mostrei para vocês. A molécula que falam que é parecida não é nada parecido. Sim, é bem diferente. Ela pode até ser parecida na sua bioprodução, mas estruturalmente não tem nada a ver. Que é essa daqui. É o conhecido 2-MIB. Né? O nome mais formal seria o 2-metil-isoborneol. Então, na verdade, aquele gosto de terra, aquele cheiro de terra não era provocado pela geosmina, não era essa molécula, como a SEDAI inicialmente falou, mas sobretudo por essa molécula aqui. A concentração dela era muito maior. Até aqui, pessoal, não tem problema nenhum. Falar que foi uma outra molécula... O 2-MIB ele causa tão mal quanto a geosmina. Ambos são produzidos, são metabólitos ali de cianobactérias, de algas. Eles são liberados quando nós temos um nível muito elevado de eutrofização, né? Quando ali o leito do rio está muito rico em nitrogênio e fósforo provenientes do esgoto doméstico industrial. O resultado é que as bactérias ali elas não produziam geosmina, mas produziam 2-MIB. E os efeitos são bem parecidos. Gosto de terra, gosto de mofo, cheiro ruim. Os efeitos são bem próximos. O 2-MIB também não é tóxico, né? A priori não é tóxico, assim como a geosmina não era tóxica. Então, o problema, na verdade, não é a molécula em si, não era o 2-metil-isoborneol, mas sim aquilo que estava produzindo o 2-metil-isoborneol, que é um conjunto ali de bactérias que são provenientes, sobretudo, do esgoto doméstico, cocô, e, enfim. E isso estava presente na água que estava sendo utilizada. Esse é o grande problema. Mas quanto à molécula, é essa daqui. Então, aquele gosto típico de terra que você pode ter experimentado, aquele cheiro de terra que você pode ter sentido, não era a geosmina, não era sobretudo a geosmina, mas era sobretudo o 2-MIB. Tinha um pouco de geosmina sim, mas era principalmente aqui o 2-MIB. Agora, quanto à redação do jornal, olha, as moléculas não são parecidas. Tá? Estruturalmente falando, do ponto de vista químico, são moléculas bem diferentes. São dois biciclos, como nós chamamos, né? São dois ciclos, mas não são moléculas parecidas. São parecidas sim em termos de efeitos. São duas moléculas conhecidas exatamente por essa característica de gosto de terra, cheiro de terra. Mas estruturalmente, uma não tem nada a ver com a outra. E agora, só uma curiosidade química, né? Como que a gente nomeia esses biciclos? Bom, nós precisamos separar eles em algumas partes. Isso daqui é o que nós chamamos de ponte. Tá? Isso aqui seria a ponte entre esse ciclo aqui e esse ciclo. Imagina que você passa aqui uma linha imaginária, né? Você teria um ciclo de um lado e um ciclo do outro. Isso daqui seria a ponte. Nesse caso aqui você tem um ciclo de um lado e um ciclo do outro, só que não tem carbono aqui na ponte. Tá? Vamos falar dele daqui a pouco. Como que nós nomeamos? Bom, como são dois ciclos, nós utilizamos o termo biciclo. E nós precisamos numerar os lados do ciclo e a ponte. Primeiro começamos com o lado maior, depois com o lado menor e por último a ponte. Deixa eu mostrar o nome aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender. Essa daqui é a parte principal. Biciclo 2,2,1 heptanol. Por que biciclo 2, na verdade ponto, né? 2,2,1? Então vamos lá. Da onde que vem esse 2 aqui? Isso aqui se refere a um dos lados da ponte. Como aqui é simétrico, tanto faz. Mas vamos lá. Aqui nós temos um carbono e aqui nós temos outro carbono. Então isso aqui se refere ao primeiro 2. Então por isso esse 2 aqui.
Esse outro 2 aqui se refere ao outro lado da ponte, que seria aqui, ó, 2 carbonos, beleza? E nós colocamos aqui, por último, a quantidade de átomos de carbono na ponte, que seria esse. Então, aqui 2,2,1. E para dizer a quantidade total de carbonos, e é por isso que nós vamos indicar que tem esse carbono e esse, nós consideramos o número total de átomos de carbono. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso aparece aqui o hept, indicando que são 7 átomos de carbono. Então, um biciclo, são 2 ciclos fundidos, que tem um total de 7 átomos de carbono, 2 de um lado, 2 do outro, e um átomo de carbono na ponte. Se por um acaso um dos lados fosse maior, né, um lado tivesse 3 átomos de carbono, então a gente começa com o lado maior, seria 3,2,1. Ou se a ponte tivesse 2 carbonos, então 3,2,2. No caso aqui da geosmina, nós podemos utilizar o mesmo padrão de nomenclatura. Como que seria? Biciclo, né? Nós teremos aqui então a ponte com 0. Um lado nós temos 4 carbonos, no outro lado nós temos 4 carbonos. E o tamanho do ciclo? Nós temos 6, 7, 8, 9, 10. Seria um decano. Então aqui seria o biciclo 4,4,0 decan 1-ol. A terminação em ol, porque é um álcool, né? Tem um grupo aqui OH, a mesma coisa aqui, né? OH. E a posição aqui é a numeração, né? Nós sempre começamos a numerar por uma ponte, a ponto de dar o menor número a eles. Então esse aqui seria o carbono 1 e começamos pelo lado maior. Como aqui é igual, tanto faz. Então seria 2, 3, 4, fechamos, 5, 6 e por último o carbono da ponte mesmo, 7. Então por isso que nós temos aqui no carbono 1 um grupo metil, no carbono 2 um grupo metil e 2 grupos metil no carbono 7. Então 1,2,7,7 tetrametil, biciclo 2,2,1, heptano 2-ol, né? O grupo OH está no carbono 2. Aqui, sem levar em conta a estereoquímica, podemos começar a numerar daqui. Esse seria o carbono 1. E aí, como os dois anéis são iguais, tanto faz um lado quanto o outro. A mesma coisa lá com 2-MIB. Só que precisamos dar o menor número para os substituintes. Então vamos começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no carbono 2 temos um grupo metil. No carbono 6 temos outro grupo metil, então dimetil, não tem mais outro substituinte, biciclo 4,4,0, decan 1-ol, porque o grupo OH está no carbono 1. Bom, pessoal, essa aqui é um pouco da minha contribuição química para esse vídeo, espero ter ajudado vocês. Se você for da área de química, eu espero que essa tenha sido uma informação válida. Se você não for na área de química, eu espero que tenha gerado uma certa curiosidade. Mas fato é, a situação aqui no Rio de Janeiro está horrível. A situação da SEDAI não é de hoje que ela tem esses problemas. E agora a gente só teve a confirmação que bebemos cocô. Bom, pessoal, agora é a vez do apoio de vocês. Se vocês quiserem que esse vídeo chegue no número maior de pessoas, por favor, compartilhe, dê o seu like. E se você for novo por aqui e quiser saber como a química está presente no nosso dia a dia, para coisas muito boas, mas também coisas ruins como essas, se inscreva no canal, tá? Se inscreva e ative a notificação, tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.